E aí, povo lindo de Deus, sejam muito bem-vindos aqui no canal da Rede da Juventude, na nossa playlist Teatro. E hoje a gente vai ter uma aula da parte espiritual. Galera, eu tenho certeza que vocês vão gostar, então, por favor, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber todo o conteúdo da Rede da Juventude. Beleza? Fez isso? Então agora bora pro vídeo. Então, galera, na aula de hoje, como vocês já puderam ver ali na nossa chamada, vai ser arte. Sim, arte em sua essência, beleza? Mas a gente vai dar agora a visão, tanto técnica quanto espiritual da questão, mas a gente não vai falar sobre uma aula de arte, a gente não vai ensinar a fazer arte. Essa aula aqui é simplesmente para a gente entender o que é a arte, para a gente saber o que a gente está fazendo, beleza? Então, eu vou começar com algumas definições que a ciência fala da arte. O dicionário diz que uma das possíveis definições, que existem outras, é que a arte ela é algo feito para o outro e como resultado gera inutilidade. A arte ela não foi feita para ser útil, segundo o dicionário, a gente vai discutir isso. Mas a arte ela foi feita para ser inútil. Na parte técnica, quando a gente fala que alguma espécie de arte gera utilidade, ele não é arte, ele é artesanato. Mas isso é uma discussão, existem outras definições, mas eu trouxe essa para que vocês também conheçam e entendam, porque isso vai fazer parte da nossa linha de raciocínio, beleza? O Aristóteles, ele diz que a técnica de arte é a técnica da imitação da natureza. Ou seja, a técnica da arte, ela simplesmente serve para imitar as coisas que já existem, as coisas que já estão disponíveis na natureza, entendeu? Então, por exemplo, se eu vou dançar, eu tenho que imitar os movimentos das ondas. Se eu for atuar, eu tenho que imitar e me inspirar. Lembra da aula de inspiração? Me basear de movimentos do vento, do fogo, de elementos naturais. Pode ser do ser humano, de animais, tudo que existe, mas tem que ser da natureza. Já na era medieval, eles foram por outro lado. Enquanto Aristóteles falava que era uma coisa mais física, você tinha que ver, tinha que ser real, tinha que ser científico quase, já a era medieval trouxe tudo para o espiritual. A arte ela só era considerada arte se você falasse de um tema espiritual, se você falasse de um tema cristão, muitas vezes. Se você lembrar, na época medieval é quando tem os grandes vitrais das igrejas góticas, contando a história bíblica das grandes catedrais. Então, se você for para a história, você consegue ver que a arte, nesse período da história, está sempre muito ligado. Existem outros fatores do porquê se liga à espiritualidade, por conta também que naquela época os padres compravam, tinha noção também na arte da arquitetura gótica de fazer com que os grandes prédios, as pontas para o céu apontassem para Deus, e também ele tinha que ser extremamente alto para que Deus coubesse ali dentro. Eles tinham essa ideia, e os vitrais coloridos traziam essa misticidade para dentro do prédio, porque era um lugar divino. Então eles tinham um pouco essa questão da arte representar o espiritual na época medieval. Então, Felipe, qual que tá certo e qual que tá errado? Galera, se a gente for analisar, todas no fundo têm um fundo de verdade. Mas a gente vai fazer isso agora à luz da palavra de Deus, pra gente entender o que para nós, artistas cristãos, isso é. Então se a gente olhar aqui, no Salmo 47, lá no verso 7, olha o que fala, pois Deus é o rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. Então, galera, como que a gente pode ver no Salmo 47:7, se a gente pegar todas as outras definições que a gente trouxe da ciência, sociologia e filosofia, a gente consegue ver que está muito linkado ao quê? A uma ação feita para uma outra pessoa. Seja na Bíblia, quando fala que o louvor a Deus, seja para Aristóteles, quando fala uma ação do físico, da natureza para alguém, ou na era medieval, uma ação do espiritual para alguém, ou no próprio dicionário, uma ação de um homem para um público, para uma outra pessoa, que é assim que define, mas de forma inútil, né, como ele fala. Vamos focar o que a palavra diz e tentar entender o que de fato tudo isso expressa, qual é essa ação. E é isso que a gente vê claramente no Salmo 47:7. Ao que a arte está relacionada no Salmo 147:7? Está ligada à primeira coisa, em louvar. A arte fala, o texto diz que cantem louvores com harmonia e arte. A arte ela está ligada ao louvar, à ação de louvar. E se a gente levar em consideração o que a gente disse, uma das ações que a Bíblia considera que a arte pode fazer é louvar.
beleza? E o que significa a expressão louvar? A expressão louvar significa elogiar, expressar agradecimento, enaltecer. E como que a gente pode expressar agradecimento, elogiar alguém se a gente não conhece esse alguém? Como que a gente pode fazer esse sentimento de gratidão gerar dentro de nós? Então, logo louvar, ele está intimamente ligado ao se aprofundar em um relacionamento. Ele está intimamente ligado a identificar quais pontos aquele com quem você se relaciona tem que te atraem, tem que te cativam. E esse alguém a gente sabe de quem a gente está falando, a gente está falando de Deus. Como que a gente pode fazer arte? Como que a gente pode louvar a Deus se a gente não conhece com profundidade quem Deus é? Isso é um ponto muito importante. Isso remete à nossa aula lá de essência que a gente falou. Lembra que eu falei que a gente estava falando de criação e arte? Tá aqui. Então, é muito difícil a gente conversar sobre arte cristã sem ter um relacionamento profundo com o artista maior, com o Criador do universo. Então, a intimidade, o relacionamento, ler a palavra, estudar a Bíblia, isso faz total diferença. Galera, então até onde a gente conversou, a arte está ligada a uma expressão de uma admiração profunda a Deus. E a arte, como um canal de mensagem, ela usa essa essência de Cristo para mandar o recado, para mandar essa mensagem para os outros através da arte. Então a nossa base, a nossa essência torna-se a essência de Cristo. E para a gente continuar essa conversa, eu queria ler outro texto da Bíblia com vocês, que está lá em 1 Samuel 10, do 5 ao 6. Então, ó, se a gente olhar aqui, fala, Deus... depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Então, galera, agora que a gente já leu esse texto, vamos entender um pouquinho do contexto dele, né? O contexto é que Saul ele tinha sido ungido rei, um pouquinho antes do que a gente leu, e um pouquinho depois ele ia ser apresentado ao povo como rei. Então nesse momento Deus estava capacitando ele para essa função. E o legal de reparar nesse texto é que quando os profetas profetizavam, eles estavam dançando, eles estavam tocando liras, tocando harpas, eles estavam expressando arte junto com o que eles estavam fazendo. E a Bíblia considera que os profetas, para eles estarem fazendo isso, eles estavam cheios do Espírito Santo, porque tanto é que a Bíblia diz que Saul, ele foi cheio do Espírito Santo para que ele fizesse essas mesmas coisas. E então o que a gente pode tirar de tudo isso? A arte só expressa a essência? Se a gente considerar o que a gente está conversando agora, sim. A resposta é sim. E se você já entendeu que a essência é a base de tudo que a gente produz na nossa arte, você vai entender que qualquer artista cristão vai expressar a sua essência, que é o Espírito Santo, por estar cheio do Espírito Santo. Ele vai expressar aquilo que ele tem por base dele. O artista cristão, o Espírito Santo. Se for um artista não cristão, ele pode usar como essência, como inspiração, uma profunda tristeza, uma profunda alegria. Ele pode usar a depressão, ele pode usar um momento que, cara, ele ganhou o que ele mais sonhava, ele conquistou aquilo que ele mais sonhava. Tudo isso pode servir de inspiração, mas para nós, essas coisas são opções, mas sempre a melhor opção é Cristo, é você se inspirar no que o Espírito Santo te inspira. Por isso que o texto traz que os profetas cheios do Espírito Santo expunham todo tipo de arte, porque é como que se aquilo não cabesse dentro deles e eles tivessem que se colocar para fora. E estava tão nítido que o povo, tem um verso depois, em 1 Samuel 10, 12, você vai ver que o povo reparou que Saul estava profetizando junto com os profetas por conta de toda essa expansão na adoração, de tudo isso que eles estavam fazendo para Deus. Então a arte, na Bíblia, ela está intimamente ligada a ser cheio do Espírito Santo, a ter essa profundidade com Deus, está ligada a louvar a Deus. Então a arte, ela é somente entre eu e Deus, não pode envolver ninguém, já que é uma coisa só para Deus, é só para Ele de fato? Não. A resposta é não. Se a gente reparar na Bíblia, geralmente a arte, ela envolve outras pessoas, ela envolve uma comunidade. Seja no caso ali de Saul, que estava
tocando junto com os profetas, era uma arte em comum, chamou a atenção de outras pessoas. Aquela questão que a gente falou no início, da arte ser para um público, isso não mudou. A arte, sim, ela deve ser usada para um público, seja Deus, que pode, não é errado você fazer a sua arte para Deus, mas também seja o público. Sempre a arte, ela tem essa intenção de exteriorizar o nosso relacionamento com Deus, com o artista maior, de expor a essência do artista, de expor tudo aquilo que a gente tem no nosso quarto, seja para apresentar Deus para alguém, seja para expressar uma experiência que nós tivemos com Deus, seja para expressar a arte, uma experiência que você teve com Deus através da arte, né? E também a arte é mostrada na Bíblia como cura. A gente vai ver isso lá em 1 Samuel 16, 23. Então aqui, ó, diz: sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Então, galera, como a gente pôde ver, Davi usou da sua arte para expressar o poder de Deus e libertar Saul do demônio que o oprimia. Concluindo tudo que a gente conversou até aqui, a gente consegue ter uma definição do que é arte bíblica. E eu vou ler aqui para vocês porque eu escrevi para ficar bem claro. Ó. A arte é a expressão da essência do artista, que foi o que a gente conversou, que para o cristão é Cristo, e tem a missão de apresentar Jesus como o povo viu nos profetas de Saul subindo o monte e manifestar o poder do Espírito, que foi o que Davi fez quando tocou a harpa para Saul, para quem se expõe a ela. Como eu gosto muito de dizer, a arte acontece quando não consigo segurar mais dentro de mim a essência que me preenche. Ela é como uma explosão. Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa aula, que vocês tenham conseguido entender o que é a arte à luz da palavra de Deus e que agora vocês consigam exercer esse chamado, essa vocação com excelência, entendendo a sua missão, entendendo por que você faz isso, entendendo para quem você faz isso. Se isso te ajudou, se isso te fez uma pessoa melhor hoje, então, por favor, gente, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho da notificação para que você não perca nada do que a gente faz, tá bom? Beijo e até a próxima.